Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Eu abro a sessão agora, a primeira sessão da tarde, e passo a palavra ao professor Julien Terron, professor da Universidade de Toulouse, e na qual está vinculado ao Centro do Direito, Centre de Droit des Affaires, o Centro do Direito dos Negócios da Universidade de Toulouse, um grande especialista do direito empresarial e que hoje tem como se diz em francês, um rayonnement internacional, que nos vai falar sobre a gestão processual do risco em matéria de direito das empresas em dificuldade, ou que a gente aqui chamaria, talvez, das empresas em crise. Então, professor Julien Terron, muito obrigado por estar aqui presente, e para mim é especialmente feliz poder estar aqui do lado do professor Julien Terron, porque esta cooperação começou com o pai do professor Julien Terron e a mãe do professor Julien Terron, com a professora Marie-Yvonne e o professor Jean-Pierre Terron, da Universidade de Toulouse, há muitos e muitos anos. Então, é uma alegria ver a continuação com o mesmo brilho, o que prova que o DNA é de altíssima qualidade. Merci beaucoup. Merci infiniment, chers collègues, chers Muito obrigado, obrigadíssimo. Para mim também é um imenso prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa mesa. Tenho razões científicas, mas tenho também muita amizade. Depois desses 18 anos de trabalho, de trocas, então, com certeza, o título da minha palestra, que eu proponho aqui, que é Gestão Processos, Risco das Empresas em Dificuldades, pode parecer um título difícil, mas é mais simples do que parece. Quando uma empresa passa por dificuldades econômicas, é um risco para os trabalhadores, para os credores, que podem não ser pagos também, e para o proprietário do capital, é claro, que pode perder sua ferramenta de produção e seus bens. Diante desse risco, então, tenho tendência a considerar que quase todos os direitos, não todos, eu não pude verificar todos, mas todos eles e a maioria estão diante dessa situação, como se tivesse, então, um risco e uma questão de um procedimento judiciário envolvido, uma mão invisível trabalhando aí. Então, nós precisamos naturalmente de um juiz para poder fazer a gestão desse risco das empresas. Eu não vou hoje tratar a forma como o direito francês lida com esse risco. Muitas pessoas, com certeza, pesquisadores sabem mais do que eu, mas a minha pergunta é a seguinte: quando nós lemos a doutrina, especialmente a doutrina que faz os procedimentos civis, nós vemos que ela considera que não é o papel do juiz, não é um verdadeiro procedimento esse das empresas em dificuldade. Mas por quê? Por que eu estou aqui trazendo esse ponto? Eu acho que os processos civis foram descolados dessa finalidade substancial. Então, nós queremos um resultado concreto para as partes envolvidas. E o procedimento civil foi descolado disso, foi autonomizado, com uma finalidade que se tornou própria, fizemos um sistema. Isso é tudo muito prático, porque vamos, a partir daí, poder duplicar esse sistema, seja qual for o litígio, ou o processo em questão. O inconveniente é que, se nós pensamos esses processos civis de forma muito autônoma, quando tentamos aplicá-la a um tema ou a uma substância que não parece aquela para a qual foi desenhado, então, por excesso, podemos dizer que simplesmente, se o procedimento não pode ser aplicado bem, é porque não é civil. Não é um processo. E o juiz
não está cumprindo com uma missão que lhe é própria. Na França, boa parte da doutrina considera que é uma espécie de gestão administrativa do risco pelo juiz. E, no fim das contas, não é uma função própria do juiz. Se tivéssemos que fazer um paralelo com isso, ao meu ver, é como se astrofísicos considerassem que há apenas um sistema planetário, nota, e a partir do descobrimento de outros, dizem não há um sistema planetário porque não parece o sistema solar. Então, é claro, precisamos nos perguntar por que o juiz naturalmente está colocado nessa função. Será que nós precisamos de um juiz aqui? Sim, tanto quanto no litígio. Porque o juiz, então, é uma modalidade de realização dos direitos subjetivos. Uma pessoa acha que os direitos estão sendo atingidos por outro e um juiz decide. Mas não há um interesse individual que motiva um sistema jurídico, um Estado, a impor o trabalho do juiz. É uma necessidade de ordem pública e de paz social. Se eu não resolvo essa dificuldade, se eu não chego a essa decisão, a paz social é atingida. E quando temos empresas em dificuldade, evidentemente precisamos de um juiz. São credores, são muitos credores, às vezes vários, que não vão poder honrar, salariados, que vão perder seus empregos. E tudo isso obriga, claro, a presença de um juiz, não há dúvida. É o que nós precisamos em termos de litígio e ainda mais em termos de empresas em dificuldade. Aliás, na França, o fenômeno é conhecido, orçamentárias, a desjudicialização. Ali onde o Estado pode tirar o juiz para tornar os orçamentos mais baratos e perfeito. Nós nunca queremos ter dessas questões de salvaguarda. Nós tentamos antecipar, mas nós não desjudicializamos processos coletivos. Vimos a um tribunal de comércio, as empresas em dificuldade é uma função. A função contenciosa, a resposta seria evidentemente um não. Porque para eles a função essencial é aquela dos procedimentos coletivos. E a necessidade de um juiz é tal que, se nós formos comparar, inclusive com países que não têm nenhuma relação com as leis francesas, como o Vietnã, no século XVII, por exemplo, com a cultura dos mandarins, lá havia também um procedimento de um tribunal. Não basta dizer que precisamos de um juiz para conseguir o procedimento, esse processo, e permite lidar com esses riscos e mitigá-los. Será que podemos falar de instâncias? Será que essa gestão do processo é uma instância espontaneamente, mas gostamos de falar disso quando temos um processo com o juiz. E, não obstante, eu sou o primeiro a ter feito isso durante muito tempo, digamos, é uma espécie de meia-culpa que faço aqui. Mas se eu largo de perto, é muito diferente. Primeiro, tecnicamente, as partes não são donas desse processo, não podem sair, não podem suspender um processo coletivo desse, uma vez que ele é iniciado. E quando uma instância, então, ao qual pedimos a um tribunal possa se pronunciar, não é a mesma coisa que um processo coletivo. As decisões mais importantes levam, então, se paramos um plano de cessão, se queremos ceder a empresa, o procedimento ele implica mais tarde uma relação de procedimento que vai seguir até o seu fechamento. Então, é necessário recorrer a uma qualificação. O que são essas relações de procedimento? Esse artigo fala de uma intuição que foi trazida pelo professor Gelin, que explica que não é uma instância, é uma relação de proteção. Então, eu acho que seria interessante olhar para essa gestão de procedimentos. E a resposta é sim, porque essa teoria permite ao mesmo tempo mostrar que temos uma verdadeira relação de procedimento, um laço, e depois entender por que é que ele é diferente de uma instância. E aí nós queremos realmente pensar num procedimento que pode ser qualificado como uma relação. Então, falar de relação
eu acho que para aqueles que têm uma formação como a minha, como a formação de um jurista, um pequeno jurista positivista, conseguir dar conta do que é uma relação é muito complexo. E a razão pela qual, fora do direito também, quando tentamos ver relações, precisamos de provas. Eu falava, se precisamos caracterizar a relação das partes ao juiz, nesse nosso 18º colóquio, todos os direito francês, temos um juiz comissário também que vai controlar diferentes atos durante o procedimento. E fazendo isso, eu acredito que são, olhando para o céu, usando a metáfora como pequenos pontos que brilham, e nós estamos vendo o resto, ou seja, o espaço. Como numa sinfonia dizer que ela tem apenas notas, mas e os silêncios? Silêncios têm que ser compreendidos também como parte. Para entender uma relação, é preciso então sair da nossa matéria e eu acho que podemos fazer referência aos americanos que incorporam filosofia, sociologia e estudos de psicanálise até para pensar no direito. Algumas teorias que foram com Lacan, Deleuze e Derrida é a teoria relacionista. Isso põe uma visão estrutural do direito. Parece muito simples a leitura. O direito é quem vai organizar a sociedade é feita de relações entre as pessoas, então o direito precisa organizar essas relações e colocar as pessoas a uma distância justa umas das outras, para que não haja conflito. Uma relação de direito, então, simplificando muito, é claro, envolve duas pessoas na égide de uma terceira parte, que é ela que permite que uns e outros mantenham a distância boa, correta entre eles. Então, os advogados sabem isso. A partir do momento em que estamos na égide de um juiz, nós vamos intercambiar peças, ideias para, pouco a pouco, com essa relação, poder chegar a um julgamento. E essa relação, ela é muito importante pelo seguinte: quando falamos de procedimentos judiciais, o juiz não é quem desenha, são as partes quem organizam isso. É o administrador, os credores vão discutir esse processo para tentar chegar a um compromisso. É claro, mas são as partes que vão decidir o resultado desse processo. A eficácia desse processo é que vai nos permitir ou não pensar numa recuperação da empresa e numa situação para os credores. Então, não é o ato jurisdicional em si, mas a presença simbólica de um juiz. É importante falar nessa presença simbólica. Quando pensamos, então, nós respeitamos o direito porque temos medo da sanção, porque todo dia nos dizemos, vou respeitar por medo, ou não. E aí temos uma análise freudiana, psicanálise intuitiva. O direito vai substituir os pais. Nós entramos numa relação de segurança, de confiança com o direito, na égide do direito. Não estamos nunca sozinhos numa relação desse tipo. Temos a lei, as outras partes, o juiz, e assim nós podemos nos manter a uma justa distância um dos outros. Em termos de direito de empresas em dificuldade, para que as pessoas possam se manter uma boa distância uma das outras, nós temos, no caso, um juiz omnipresente, o juiz comissário, no caso da França. A lei diz que ele está aí para se preocupar com os interesses do processo e as partes envolvidas. Não é um ato jurisdicional. Se nós percebermos esse artigo, vemos que o juiz está aí para julgar e descrevemos uma função que vai além disso. O juiz é muito mais do que só o seu ato. No direito positivo francês é interessante notar como as diferentes partes, administradores e muitas vezes falavam com o juiz, um desses juiz comissário, em áreas onde ele não necessariamente tinha jurisdição, competência. Essa decisão pode não ter valor, ela pode
não tem valor jurídico ou jurisdicional, mas será respeitada de todo modo, porque a partir do momento em que nos colocamos num processo jurídico, nós aceitamos que haja essa terceira parte para além e acima. Há então uma relação. Mas será que é uma relação processual? É preciso então que o juiz fale com clareza sobre suas pretensões. Agora falemos dessas empresas em dificuldades. Tem um credor, por exemplo, que vai pedir para que seja feita uma aberta um procedimento e ele explica: eu não fui pago, meus direitos foram atingidos, eu quero ser pago, remunerado, por quadro de um litígio aparecido, porque não é porque uma parte pode não pagar, é diferente de não querer pagar. Em todo caso, nós estamos sempre tentando resolver esse ponto. Ou então, quando o devedor solicita ele ao tribunal para a abertura de uma liquidação judicial, e se nos colocarmos exatamente na mesma situação, a pessoa endividada pede que o tribunal possa ver se ele tem alguma medida que possa ser favorável a ele. Seja isso em função dos direitos que ele possa ter, seja então para fechar a empresa ou passar a uma outra atividade. O juiz, então, diante disso tudo, ele precisa pensar. Sabemos que ele é informado das pretensões das partes, mas ele precisa colocar esse de lado, porque ele se concentra na empresa. O juiz seria uma espécie de tutor da empresa, um administrador que deveria tudo fazer para salvá-lo. E, ao meu ver, estamos aí numa visão falaciosa das coisas, porque é preciso recolocar a empresa no seu devido lugar. A empresa não é nada, por assim dizer. A empresa não tem o status jurídico, não é uma pessoa, é uma coisa, uma universalidade de bens, mas não temos regime jurídico que se aplique claramente a uma empresa. Uma empresa, então, e no caso de empresas em dificuldade ainda, é um meio para tentar satisfazer as pretensões iniciais. Se eu mantenho a empresa viva, mantenho um fluxo de renda que posso aumentar, posso manter os trabalhadores e posso manter a relação com os credores, tudo isso é importante. O tribunal não está aí para lidar com a situação econômica da empresa. Ele não é um tribunal da empresa. É um tribunal que tem, então, a tentativa de poder trazer satisfação para uns aos outros. Se o melhor meio é liquidar a empresa ou decretar a falência, enfim, sem dúvida são pontos importantes que afetam a rede, o conjunto de trabalhadores. Temos, então, as pretensões das pessoas que vão para o tribunal e uma discussão sobre isso. Mas se parasse aí a discussão, ficaríamos na metade do caminho. Nós ainda não qualificamos essa relação de procedimento processual de forma correta. Então, a proposta do Emmanuel Jolon, que vai falar de relações procedimentais, e depois vamos ver quais serão as consequências que podemos delas extrair. Quais são os... Primeiro, não é uma instância. O vocabulário jurídico é muito importante. A instância diz que queremos julgar imediatamente, queremos um litígio. Nós aqui não temos litígio, não é uma instância. Aliás, é um direito no qual nós precisamos tempo. Então é contraprodutivo, diria, falar de instâncias. É preciso tempo, vocês sabem, para negociar. A psicologia das diferentes partes tem que ser considerada, isso precisa de tempo. E qual é uma relação de proteção? Eu vou citar aqui o autor, é uma relação, então, procedimental, onde nós queremos proteger as partes. Essa relação de proteção convém, esse qualificativo funciona muito bem. Não se trata aqui de decidir em favor de um e contra o outro, mas sim de tentar
deixar o mais satisfeitas possíveis as diferentes partes, ou então protegê-las. Podemos dizer isso é lógico, mas não é o trabalho de um juiz, o juiz está aí para sancionar, para decidir, mas se na nossa situação, se o juiz quer fazer justiça, ele precisa proteger. Quando ele vê as pretensões dos envolvidos, mas outros envolvidos também passam por situações assim, ordem pública, tem os funcionários. Se ele quiser restabelecer a paz social, então ele precisa realmente pensar em todos esses interesses envolvidos e não apenas nos interesses daqueles onde ele está envolvido. Ele precisa sim proteger e defender. Como essa relação mostra, é o que nós conhecemos em termos de tutela, onde o juiz está aí para proteger, mas ele também está trazendo justiça. Não é um administrador, é realmente um juiz, propriamente dito. E em termos de tutela, o juiz, ele deve proteger o incapaz e ele precisa decidir, porque os interesses podem ser inconciliáveis. Os trabalhadores podem não ter os mesmos interesses que os credores. E, evidentemente, claro, são questões de garantias. Às vezes, se a empresa desaparece, isso pode ser bom para uns e não para outros. Inclusive, entre os diferentes trabalhadores de uma empresa, alguns esperam uma solução imediata, outros esperam a manutenção da relação. E, por fim, será que nós podemos falar de um regime a partir dessa proposta? Seria preciso muitas horas para conseguir desenhar um regime desse tipo. Vou fazer apenas uma proposta. Mas o primeiro ponto que a gente pode mencionar é o seguinte: duas pessoas que são donas de seus interesses, que têm o direito, o processo é a coisa das partes. Se eles começaram, podem frear. A situação não é a mesma em termos de procedimentos coletivos. A indivisão é uma questão de propriedade, mas quando levamos a pluralidade em consideração, é preciso um regime especial. Aqui o juiz ele é tomado de uma interdependência de interesses e de pretensões, e a situação precisa ser objetivada. Não podemos deixá-la nas mãos apenas das partes. E aí aparecem consequências sobre o papel das partes, do juiz. E são situações que, evidentemente, não é porque o credor é finalmente pago, isso acontece, que ele perde o interesse e pode parar o procedimento. Ele começou, mas ele já não é mais o dono do procedimento. Ele pode não declarar, mas isso vai continuar graças aos órgãos desse procedimento. Então, nós podemos ter diferentes graus de proteção. Quando os interesses são atingidos, não há nenhum controle, mas quando os interesses são pouco atingidos, é possível, sim, reorganizar as coisas. Nossos procedimentos de salvaguarda na França são considerados de antecipação, à medida em que nós abrimos sem o estado de cessação dos pagamentos. Então, os trabalhadores não são imediatamente... Eles não têm esse risco imediatamente colocados na sua conta. Então, apenas o credor que pode propor a salvaguarda, ele pode não propor o plano ou se retirar, porque não caracterizamos ainda a interdependência dessas relações. O papel do juiz, finalmente, é o seguinte: o juiz não pode estar sozinho. Ele não pode contar apenas com as pretensões das partes, e é isso que explica nesses diferentes órgãos, que são a administração judiciária, que vai fazer o interesse das empresas, e, por outro lado, os representantes procuradores dos credores. E aí temos uma tese muito interessante na França, que foi defendida há algum tempo, na qual o autor mostra que, de fato, não é tão simples quanto isso. Esses órgãos, na verdade, trabalham com os objetivos em que querem que o juiz possa objetivar melhor a situação, o interesse geral, o que implica que o administrador, às vezes, não trabalha pelo interesse da empresa ou do interesse do credor, que vai permitir ao tribunal e ao juiz de tomar a melhor decisão possível. Será que nós temos, então, que extrair consequências dessa qualificação sobre elementos muito importantes, como a autoridade ser julgada? Temos que considerar que, porque não há litígio, porque há uma relação de proteção, não há autoridade
da coisa julgada, mas eu não acredito, porque são verdadeiros julgamentos que respondem ao trabalho próprio de julgar. Nosso artigo 55 na França dá autoridade do Código Civil ao trânsito julgado. E realmente eu fiz algumas peregrinações, foi um momento muito difícil, e os excessos são as coisas, como você disse, das quais nunca nos arrependemos. Merci beaucoup, monsieur le professeur Julien Théron. Très, très, très intéressant. Eu passo a palavra imediatamente ao Dr. Victor Wilcox, que vai nos falar sobre o risco contratual e a sua alocação nas relações privadas. O Dr. Victor é procurador do município, é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Privado do Centro de Estudos aqui da PGM e é professor da Escola de Políticas de Estado, também aqui da Procuradoria-Geral do município. Dr. Victor, muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Vocês veem a apresentação? Queria primeiro registrar aqui minha satisfação de poder participar desse colóquio, compor essa mesa aqui ao lado dos professores por quem tenho tanta admiração. Queria também registrar meu agradecimento ao Centro de Estudos da Procuradoria por ter organizado esse evento e pelo convite, especialmente em nome da doutora Arícia, que não pôde vir hoje. Então, vamos lá. O tema que eu trouxe aqui para conversar com vocês hoje, ele tem interage muito com tudo que foi colocado, principalmente na parte da manhã, nesse colóquio, em relação ao direito público. Nas relações privadas, também, da mesma forma, o risco contratual ele é um tema de grande relevância e que suscita grandes questionamentos. Para começar, já que estamos aqui hoje no colóquio franco-brasileiro, em homenagem aos professores franceses aqui de Toulouse que vieram aqui à Procuradoria hoje para participar conosco, trago aqui algumas provocações da doutrina francesa a respeito do risco contratual. As partes normalmente admitem riscos que, muitas vezes, elas não conseguem descartar. O risco é inevitável e a precaução, muitas vezes, ela conduz à esterilidade. O contrato é, por natureza, um projeto, uma antecipação sobre uma operação vista como realizada. O contrato é um instrumento indispensável de previsões individuais, mas também de tomada de posições adotadas na ignorância das múltiplas informações indispensáveis. O contrato é um dos modos de gestão da ignorância e da liberdade de utilizar a informação disponível. A doutrina brasileira também, aos poucos, no direito privado, também tem começado a se debruçar sobre esse tema. Trouxe aqui também uma citação do professor Judith Martins Costa, que também já escreveu sobre risco contratual. E, para começar a falar do tema, eu queria colocar primeiro que nem sempre a alocação dos riscos ela está totalmente sujeita à autonomia privada. Em algumas ocasiões, o próprio legislador já se antecipou e já, de certa forma, alocou riscos. E aí trago aqui um exemplo para vocês. O exemplo da teoria da imprevisão, que também tem grande inspiração no direito francês, como vocês sabem. O artigo 478 do Código Civil, como vocês sabem, é a base da aplicação desse instituto no direito brasileiro. Ele prevê o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pode o devedor pedir a resolução do contrato. Resolução ou também revisão, como muitos defendem hoje, por conta também do princípio da conservação, enfim. E aí, para trazer um exemplo concreto, que também foi abordado na parte da manhã no âmbito do direito público, falo aqui da pandemia, dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre os contratos privados. E aí a primeira indagação que eu coloco em relação a esse tópico
A pandemia, por si só, ela enseja a aplicação dos remédios ligados ao equilíbrio contratual nas relações contratuais, nos contratos privados, e o STJ tem enfrentado o tema em alguns acórdãos e não há uma resposta automática. A teoria da imprevisão ela não se aplica como uma decorrência automática da pandemia, nos casos, mas depende de se verificar casuisticamente se houve realmente um impacto substancial sobre o sinalagma contratual. Trago aqui um primeiro exemplo de um contrato de prestação de serviços educacionais, no qual, muito embora o contrato até estivesse regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é muito mais protetivo, ainda assim o STJ entendeu que não seria o caso de rever o contrato, justamente porque não houve efetivamente uma alteração substancial nas prestações. Aqui ele reconheceu que as prestações elas continuaram sendo cumpridas em grande parte. No caso, as aulas elas foram parcialmente transpostas para o ambiente virtual. Algumas poucas aulas deixaram de ser realizadas, como, nesse caso, aula de cozinha experimental, educação física, etc. Mas, em boa parte, o contrato, o consumidor havia celebrado com a instituição de ensino, ele continuou sendo prestado substancialmente. Nesse outro exemplo que eu trouxe, diferentemente, se tratava de uma locação de espaço para fins comerciais, para uma empresa de coworking. E aí, nesse caso, justamente por conta das medidas de restrição à circulação, a própria prestação do contrato, o próprio objeto do contrato ficou, durante um bom tempo, substancialmente comprometido. E aí, por conta disso, o STJ determinou a revisão do contrato mediante redução proporcional e temporária do valor dos aluguéis, como uma medida de reequilíbrio desse contrato que realmente, nesse caso, havia sido substancialmente impactado por esse fato imprevisível. E não apenas na disciplina geral dos contratos o legislador o faz. Há também casos, na própria disciplina típica dos contratos, em algumas espécies de contratos, em que o próprio legislador também já alocou riscos de antemão. Trago aqui um exemplo do contrato de empreitada, em que o artigo 625 do Código fala o seguinte: pode o empreiteiro suspender a obra quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa. Trago também outro exemplo aqui de contratos agrários, em que a própria legislação, o chamado Estatuto da Terra, que é uma lei de 1964, que foi posteriormente alterada em 2007, ela coloca também que os contratos de parceria rural eles devem prever partilha de alguns riscos entre as duas partes. Riscos de fortuito, força maior, frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Enfim, esse é um outro exemplo que também demonstra como, ao longo da disciplina típica dos contratos, o legislador também já cuidou de gerir alguns riscos. Essa regra também vem sendo referendada pelo STJ, como eu coloco aqui nesse precedente que eu trouxe. E agora vamos adentrar no nosso tema central, né, que é como as partes, no exercício da autonomia privada, da sua criatividade, da sua inovação, elas podem gerir riscos. O primeiro exemplo que eu trago é o dos chamados contratos de compra e venda ou alienação de participação societária, os chamados contratos de M&A. Nesses contratos, é muito comum a previsão de cláusulas chamadas de declarações e garantias. Em que consiste isso? Esses contratos eles são contratos de alto risco.
porque eles envolvem a própria participação naquela empresa-alvo, que é o objeto da compra e venda. E muitas vezes o comprador não tem integralmente as informações relativas ao status, ao estado jurídico, financeiro, econômico da empresa adquirida. E aí as partes, no exercício da sua autonomia, usam esse tipo de cláusula justamente para gerir os riscos que podem advir da implementação de outras condições. Por exemplo, o surgimento de um passivo, que até então era desconhecido, e as partes, a partir daí, também disciplinam o regime que vai ser aplicável no caso de implemento dessas condições. Pode haver, por exemplo, revisão de preço, pode o negócio ser resolvido. Outro exemplo aqui que eu trouxe, que também é uma discussão que está bastante em voga, é o das chamadas cláusulas ESG. ESG, para quem não sabe, é uma sigla que quer dizer Environmental, Social and Governance, ou seja, critérios... ela reflete como os critérios ambientais, sociais e de governança vêm sendo incorporados à lógica corporativa. E a pergunta o desafio que inspira a iniciativa privada a gerir esse risco por meio dos contratos como as empresas podem, ao longo de suas relações contratuais, mitigar riscos à sua reputação, por exemplo, em virtude de práticas do contratante que sejam dissociadas dos fatores ESG e que sejam apenas imputáveis à contraparte. A gente pode ver, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, nos casos em que os contratantes, um dos contratantes tem alguma questão de uso de trabalho escravo, por exemplo, como já aconteceu. E o que o outro contratante poderia fazer para se precaver? Essas cláusulas, elas têm justamente esse objetivo, de gerir esse tipo de risco. A doutrina brasileira também tem começado a enfrentar esse tema. Trouxe aqui um pequeno trecho da professora Judith Martins Costa, que também já escreveu sobre o tema, e ela entende que as cláusulas ESG, ao obrigar os contraentes a seguir determinadas condutas de respeito aos fatores ESG, elas configuram, do ponto de vista da sua qualificação dogmática, deveres contratuais de proteção. A sua infração pode caracterizar inadimplemento contratual, por violação positiva do contrato, inclusive para ensejar resolução e outros remédios. Aí trouxe para vocês um exemplo de uma cláusula, como ela pode ser redigida. Trouxe também algumas notícias recentes que mostram como esse problema é relevante e como ele pode ser tratado no mundo dos contratos privados. Outro exemplo também, e aí já indo para a disciplina típica de alguns contratos, é a alocação contratual do risco no seguro. O seguro é um contrato por excelência que gere riscos. Qual é a definição legal de contrato de seguro? O seguro é o contrato pelo qual o segurador se obriga a garantir o interesse legítimo do segurado contra determinados riscos. O interesse legítimo aí é a relação que o segurado tem com aquele bem da vida, no sentido de resguardá-lo de determinados riscos. Há diversas controvérsias na prática em relação a como esses riscos são geridos no seguro, como cláusulas de exclusão, por exemplo, são colocadas nos clausulados das apólices, se elas são legítimas ou não. Em princípio, a jurisprudência reconhece que, em geral, essa forma de delimitação do risco, por meio de cláusulas de exclusão, por exemplo, ela é válida, conforme esse precedente do STJ que eu trouxe para vocês, num seguro de uma obra, numa plataforma da Petrobras, e o STJ entendeu que não haveria qualquer problema na delimitação do risco, de forma a garantir apenas alguns riscos e não todos, nos termos do clausulado.
Outra forma também de gestão de risco no seguro seria a estipulação de medidas exigíveis do segurado a fim de tentar minimizar o implemento do risco. São as chamadas cláusulas de gerenciamento de risco. A gente pode pensar, por exemplo, num seguro de transporte que imponha ao transportador a obrigação de instalar rastreadores, visando com isso minimizar o risco que recai sobre aquele bem. O Superior Tribunal de Justiça também tem enfrentado a validade desse tipo de cláusula e tem, em geral, reconhecido que essas cláusulas são válidas. Inclusive porque elas interferem na própria precificação do contrato. Um contrato, isso que o STJ reconheceu nesse precedente que eu trouxe aqui para vocês, é que se não houvesse sido prevista essa cláusula de gerenciamento do risco, muito provavelmente o prêmio teria sido maior. E aí também, por essa lógica, se corroboraria aí a legitimidade desse tipo de cláusula. Quando a gente trata de gestão de riscos, é muito importante também atentar para a natureza do contrato. Se a gente estiver numa situação de disparidade negocial, de um contrato de adesão, por exemplo, ou um contrato de consumo, há um dirigismo maior do Estado no controle da legitimidade desse tipo de cláusula. E trago a previsão do Código Civil brasileiro para os contratos de adesão e também a norma que o Código de Defesa do Consumidor traz em relação a cláusulas que possam limitar os direitos do consumidor. Mas, falando um pouco mais das chamadas relações contratuais paritárias ou simétricas, como a doutrina coloca, eu trouxe aqui o artigo do Código Civil, que foi recentemente alterado pela chamada Lei de Liberdade Econômica, e que dispôs expressamente que, nos contratos paritários, civis e empresariais, em princípio, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E aí a indagação que eu faço nas relações paritárias, em que não há disparidade negocial, o contrato foi efetivamente negociado ou pôde sê-lo, a liberdade das partes para gerir os riscos, ela é absoluta ou haveria algum limite? A doutrina, a jurisprudência em geral são muito deferentes à autonomia privada nos contratos paritários, justamente porque as partes estão com igual poder de negociação. Apesar disso, eu acho que pode haver alguns limites pontuais, principalmente à luz da boa-fé, do princípio do equilíbrio contratual, mas sempre com uma parcimônia muito maior do que nos contratos de adesão ou de consumo, naturalmente. E aí trago aqui alguns precedentes para corroborar isso. O primeiro deles é a cláusula resolutiva expressa. O que é a cláusula resolutiva expressa? Os contratantes, quando celebram contratos, eles podem estipular quais são as hipóteses, quais são os fatos que, uma vez ocorridos, eles podem dar ensejo à extinção do vínculo contratual. Essas cláusulas elas são muito utilizadas para gerir as hipóteses de inadimplemento. Ou seja, na hipótese de inadimplemento absoluto, a parte prejudicada pode resolver o contrato. Isso é o que a gente vê de forma mais corriqueira. Mas nada impede que essas cláusulas também sejam utilizadas para gerir outros riscos, que não apenas os riscos de inadimplemento. As partes podem, por exemplo, utilizar cláusula resolutiva expressa para gerir risco de fortuito, força maior, algo que a gente também vê muito na prática, cláusula resolutiva ipso facto de insolvência, ou seja, no sentido de que se uma das partes tiver decretada a sua recuperação judicial ou sua falência, a contraparte pode resolver o contrato. Isso também é uma forma de gestão de risco. O STJ também, quando se depara sobre a aplicação dessa cláusula, também reconhece que é uma cláusula que é destinada a gerir riscos e que as partes podem estipular as hipóteses que, uma vez ocorridas, dão ensejo à extinção do vínculo negocial.
E eu acho que o controle sobre a legitimidade daquilo que as partes estipularam, ele tem que ser, como eu falei, com muita parcimônia, mas apenas em hipóteses pontuais. A doutrina reconhece, por exemplo, que o professor Gustavo Tepedino não deve ser reconhecida a validade da cláusula resolutiva que admita a resolução do contrato por descumprimento de obrigação de reduzida importância. Eu acho que aqui também vale um raciocínio análogo ao que a gente vê, por exemplo, no caso de adimplemento substancial. Ou seja, se o descumprimento é de escassa importância, a resolução, nesse caso, seria abusiva ou disfuncional. Outro exemplo também, em matéria de controle dessa alocação de riscos pelas partes, diz respeito às cláusulas de não indenizar, as chamadas cláusulas de exoneração de responsabilidade, cláusulas limitativas do dever de indenizar. E aí, quando a doutrina mais clássica trata do tema, em geral ela coloca alguns requisitos para que essas cláusulas sejam válidas. Elas devem, primeiro, respeitar a ordem pública, que é um conceito subjetivo, aberto. Elas não poderiam incidir sobre a obrigação principal do negócio jurídico. Por que esse argumento? Porque se alega que, se as partes assim fizerem, elas tornariam o negócio inócuo. E outro requisito também que normalmente se coloca é que as cláusulas de não indenizar elas não poderiam abarcar situações de dolo ou de culpa grave. E mais recentemente, a doutrina tem questionado esses requisitos. O professor Gustavo Tepedino, por exemplo, entende que deve haver uma margem maior de respeito à liberdade contratual na estipulação dessas cláusulas. Porque essas cláusulas elas têm um papel muito importante para viabilizar operações econômicas de alto risco. E quando a gente fala, por exemplo, na questão do dolo, na verdade, o dolo ele não tem relevância para o inadimplemento. E quando a gente fala também na questão do fato de a obrigação ser uma obrigação principal ou não daquele negócio, o que essa corrente contra-argumenta é que as partes poderiam abrir mão do remédio indenizatório referente ao descumprimento da obrigação principal, mas isso não necessariamente tornaria o negócio sem efeitos, porque, ainda assim, talvez a parte prejudicada pudesse perseguir outros remédios, como, por exemplo, a execução específica da obrigação. Um exemplo também interessante sobre cláusula de não indenizar e do seu controle de respeito aos contratos de empreitada. O artigo 618 do Código Civil, como a gente sabe, ele estabelece que, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e construção responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho. E aí a questão que se coloca as partes poderiam gerir esse risco diversamente, elas poderiam estabelecer que o empreiteiro não vai responder por esse tipo de risco. A doutrina, em geral, tem reconhecido que se trata de uma norma de ordem pública, então, em princípio, as partes não poderiam dispor diversamente. Questão um pouco mais complexa de respeito à aplicação dessa regra para contratos atípicos, mas que guardem alguma semelhança com a empreitada, como, por exemplo, o chamado contrato de EPC, que não se sujeita, em princípio, integralmente à disciplina típica da empreitada, mas que resguarda uma identidade funcional muito próxima. Há também quem defenda que esse limite a essa gestão de risco também se aplicaria a contrato de EPC. E, por fim, também, já que a gente falou de seguro, queria trazer um exemplo de como esse risco, como a gestão dos riscos no seguro também pode se sujeitar a um controle em relação à sua legitimidade. Como eu falei, em princípio, o clausulado das apólices ele pode delimitar o risco
excluindo, por exemplo, determinados riscos relacionados ao bem. Mas o que parte da doutrina coloca, e alguns julgados acolhem pontualmente, é que essa exclusão dos riscos ela não pode ser tão intensa que torne o contrato privado de efeitos. Ou seja, você não pode, como segurador, dar com uma mão e tirar com a outra. E foi mais ou menos isso que esse julgado do STJ reconheceu. Um seguro de responsabilidade que continha uma exclusão que, no entendimento do julgado, tornaria inócua a finalidade do seguro, esvaziando a obrigação da seguradora. Para quem tiver interesse no tema, já me encaminhando para o final, coloco aqui alguns textos da doutrina brasileira que já exploraram também essa matéria do risco contratual. A professora Judith Martins Costa, ela escreveu recentemente um artigo sobre o risco. O professor Cristiano Zanetti também tem um artigo sobre o tema. E queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade de participar desse colóquio e passo a palavra ao professor José Gabriel. Muito obrigado, doutor Vitor, e parabéns pela capacidade de sintetizar um tema tão complexo e dar-nos um panorama tão interessante sobre ele. Eu passo agora a palavra ao professor Márcio Souza Guimarães, que é doutor em Direito pela Universidade de Toulouse, professor visitante da Universidade de Paris-Panthéon-Assas e advogado e árbitro aqui no Brasil e além do Brasil também. Obrigado, Márcio. Que vai nos falar sobre antecipar o risco das empresas em dificuldades. Obrigado, professor Zé Gabriel. Ele só esqueceu de ler que sou um grande amigo dele, né? E, diante disso, vem toda a leitura do currículo. Agradecer mais uma vez à Procuradoria-Geral do Município pela acolhida, agradecer esse painel, o professor Juliano Terron aqui conosco, todos que sempre nutrem muito carinho por essa parceria, esse colóquio que já vai na sua 18ª edição, e eu tenho o privilégio de fazer parte, se eu não me engano, já há 8 anos, quando estava ainda no doutorado lá em Toulouse, a universidade que me acolheu de braços abertos, todos os professores têm o meu agradecimento, graças mais uma vez. Você está se fazendo de mais novo, tá? Tem não mais? Foi há 8 anos, é mais do que isso, eu acho que é desde 2008. É verdade. 2008, tá? Eu terminei o doutorado em 2011, foi 7, 8, é isso mesmo, E estive em Toulouse com o professor Zé Gabriel, foi quem me abriu as portas, então fica o meu registro, meu agradecimento aqui, e a PGM, todos, o procurador-geral esteve já conosco, né, professor Daniel Bucar, e além de tantos outros. Muito bem, falar um pouco, vou tentar encurtar em razão do tempo, falar sobre o risco é, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil em direito empresarial, porque viver no direito empresarial brasileiro é risco puro. Falar de crise da empresa é um risco maior ainda. A grande diferença, e aí fazendo uma comparação com a França e o Brasil, é que a França, os Estados Unidos, os países mais avançados no tratamento da matéria, aprenderam a lidar com a crise de forma mais natural. Essa é ainda a diferença. O Brasil ainda carrega, e aí ainda em homenagem aos nossos amigos franceses, o brocardo de Napoleão Bonaparte, em que toda insolvência tem um corpo de delito. Nós ainda carregamos aquela pecha, e essa manhã aqui também foi dito, o professor Zé Gabriel e tantos outros, que quebrar, estar em dificuldade é algo que deve ser posto de lado. Ao passo que nós estamos, sim, caminhando desde 2005 na lei brasileira para que isso seja revertido. Então, há uma questão, primeiro, cultural. Cultural no sentido de que quem se dirige para buscar o tratamento da sua crise, da empresa em dificuldade, terá muitas dificuldades. Isso sim. Posta essa ideia inicial, nós temos um primeiro item, e aí eu falarei sobre 3 rapidamente, abordando o risco e o próprio procedimento, a função do juiz,
aproveitando para fazer o contraponto, não um contraponto específico, mas uma comparação, uma análise do que foi dito pelo professor Juliano Terron. Custos, incentivo e institutos. Primeiro, custo. Quando alguém decide tratar a sua crise, ele precisa saber que está em crise. Primeiro ponto. E isso também é cultural. Antecipar a crise. E nós dizemos isso porque isso não é novo. A França demorou muito tempo para, assim, se amoldar. Desde a lei de 1985, que se tentou por várias vezes, tem que antecipar. Não pode vir na beira do penhasco. Não pode vir no final da linha. Não pode vir com leite derramado. Mas isso era necessário que houvesse o quê? Que fossem criados incentivos. Nós, na ponta, e aí a minha experiência já se vai há 6 anos na vida privada, depois de 20 anos no Ministério Público em promotoria de massas falidas, hoje eu vejo o seguinte, o primeiro contato em que alguém entra no escritório, ele diz, estou em dificuldade. Perfeito. Você perguntar por quê? Obviamente, ele não pagou as suas contas, alguém não pagou a ele está passando por um momento econômico difícil. Muito bem. Agora, o que ele quer saber é qual é a porta que eu entro, parafraseando um pouco o tal do sistema multiportas. O que eu posso me valer? Quais institutos existem à minha disposição? França demorou e construiu diversas portas que hoje funcionam. Então, abre-se um plantel de oportunidades. Podemos ir por aqui, solução extrajudicial. Podemos ir por aqui, eles chamam de solução não judicial, não judiciária. Vamos ao Tribunal do Comércio, pedimos aqui um mandato ad hoc, que é algo extremamente simples, um artigo apenas. Podemos buscar uma conciliação, ou então vamos para algo mais sério, salvaguarda, recuperação, ou até mesmo a falência. Alguém pode dizer, Márcio, você acabou de se confundir, eu estou anotando aqui, tem que entregar o relatório depois, não é? Aqui na Procuradoria, eu estou anotando aqui, e você disse que a falência é meio de reestruturação. Nos países avançados, no tema, é sim. Aqui não. Aqui a falência é o fim, é a liquidação, é a desgraça total. Mas não, a falência é de quem? Daquele que está por trás, seja personificado ou não, que no Brasil é personificado. Mas a atividade em si, a empresa, tecnicamente falando, não, ela permanece e ela pode ser adquirida, ela pode ser, então, levada adiante. Esses institutos nós aqui tínhamos até 2020, na reforma que veio com a Lei 14.112, fruto da pandemia. Esta lei traz mais um instituto, se assim podemos dizer. Tínhamos a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência. Agora a gente começa a abrir uma nova porta de tratamento não judicial, de tratamento extrajudicial, que é a seção 2A da lei, lá disposto nos artigos 20A, 20B e seguinte, da 11.101. Abrindo a possibilidade de que, com o dedo judicial, concedendo o stay, a suspensão das execuções, criar-se um ambiente próprio para a negociação. Foi uma luta inserir esta seção 2A, porque, mais uma vez, a cultura brasileira é muito refratária a qualquer tipo de negociação, porque pensa-se que negociação é sinônimo de negociata. São palavras distintas. Como? O devedor vai negociar com um fundo de pensão? Não, não pode. Um banco direto? Alguma coisa tem. Deixa eu ler melhor, porque o banco negociou, dispôs sobre cláusulas melhores, alguma coisa tem. Mas não, agora, sob a supervisão judicial, isso se deu. No final da reforma, a Comissão de Juristas, eu fiz parte, e foi muito difícil. Um dia na Câmara saía, e nós víamos o texto, cadê a seção 2A? Retiraram. Quem já participou de processo legislativo sabe, existem emendas supressivas, aglutinativas, compressivas e mais o que quiser para colocar, tirar e redigir da forma que for, e, ao final, conseguimos convencer que seria bom. E está sendo bom. Está sendo bom. Boa parte, e aí
mesmo que os franceses, nossos amigos, não saibam, foi muito em função da demonstração da experiência francesa com os números alcançados em França quando do surgimento do mandato ad hoc, que foi uma construção, antes de estar na lei francesa, uma construção do próprio Tribunal do Comércio. Os tribunais do comércio começaram a admitir. Hoje, então, temos esses institutos. A recuperação judicial, extrajudicial, falência, que pode sim ser uma forma de reestruturação, e a mediação, a negociação. Aqui um parêntese do que eu disse. Estamos mudando mais uma vez a cultura. Nós temos em curso no escritório algumas falências que estão sendo, e aí o termo entre parênteses, entre aspas, é levantadas. O que é isso? São falências que no Brasil existem há 10, 15, 20 anos, nós temos uma de 20 anos, em que ela é superavitária e muito. Estava lá de lado. Então, é uma atividade que está em continuação do negócio que nós chamamos, e aí o que é feito? Um plano de liquidação, levantamento com investimento de capital pesado. Por quê? Isso vai gerar resultados. Isso é bom para quem? Para todos nós. E aí o cenário, a teia econômico-financeira agradece por ter mais um agente econômico se reestruturando pela via da própria falência. Quais são os incentivos? Hoje, os incentivos, eles seguem um pouco os incentivos mundiais, mas nós estamos ainda iniciando esta caminhada. A verdade é essa, algumas pessoas não gostam muito e dizem, mas você é pessimista. Não sou pessimista, o que eu vejo é a comparação. O Brasil está despontando na insolvência. Este ano nós já alcançamos 1.100 pedidos. A França tem 42 mil. Não preciso dizer, então, se nós temos 1.100 pedidos, a França tem 42 mil pedidos em geral, porque quem está iniciando ou não? E por quê? Porque o Brasil não tem sociedades que precisam de ajuda? Não. É porque os incentivos ainda não são, 1, presentes, 2, claros e previsíveis. E nesses incentivos, falemos rapidamente dos positivos. O principal, suspensão das execuções, é o famoso stay period, em que, num ambiente de negociação, por que eu vou procurar o Poder Judiciário? E a função aqui, bem detalhada, como o professor Juliano Terron gosta sempre de fazer, não é? Na cabeça do alfinete, destrinchar qual é a função do juiz. Eu ouvia com atenção, ele dizia, não tem litígio. Será que não? Ou existe um litígio potencial em que ele ameniza? Existe uma contraparte, teoria dos jogos, dentro da Assembleia Geral de Credores? Não há litígio próprio, mas aqui todos nós, numa AGC, quem já participou sabe, eu quero saber do meu. Se a professora Francine quer saber do dela, está muito bem. Se nós juntos pudermos caminhar e os dois somarmos, ótimo. Mas se não, teoria do prisioneiro. Eu fujo e deixo ela para trás. Só vou levá-la comigo na teoria do prisioneiro se eu puder fugir junto com ela. Então, se não é que não há um litígio, essa intervenção estatal, ela existe por quê? Para que eu tenha um benefício. E o benefício no sistema francês, americano e brasileiro agora, na negociação, é a suspensão no Brasil por 60 dias da execução. Ouvi de muita gente, 60 dias não dá para nada, absolutamente nada. Não é verdade. Não é verdade. Quando a gente tem 60 dias improrrogável, e aqui, registre-se, os juízes empresariais estão sendo muito firmes nessa improrrogabilidade, a gente começa no D0, D1 é D59, D2 é D58. E quando você diz ao comerciante, ao empresário que ele tem 60 e nada mais do que 60, ele resolve em 60, nada mais do que 60. Quando a gente tem um M&A para fazer, quando tem uma operação complexa, o pessoal não vira à noite, não dorme, fica caído pelo canto, pede sanduíche, 3 dias sem dormir, sem comer, sem ir em casa. E daí? Porque tem que fechar a operação. Então, é nesse aspecto que nós estamos caminhando. Incentivo positivo, primeiro, stay. Outro incentivo positivo, regras de voto. Quando a gente vai analisar a crise de alguém, crise o que é? Crise é inadimplência, ou potencialidade, ou potencialmente uma inadimplência.
Eu quero saber a qualidade, a natureza e a quantidade da sua dívida. É isso que eu quero saber. E aí, olhando quem são os seus credores, o poder que eles têm, nós então verificamos não só os institutos, mas também quais serão as regras de voto dispostas na lei. Para saber se eu, entrando nesse túnel chamado direito às empresas em dificuldade, vou me beneficiar ou não. Se não for assim, eu fico aqui. Não vou dar publicidade, incentivo negativo já. Publicidade, eu vou à praça pública dizer, estou em crise. Incentivo extremamente negativo. Porque se eu estou em crise, ninguém mais me concederá empréstimo. E é uma realidade muito clara, principalmente ainda na nossa cultura. Então, se eu entro nesse túnel, direito das empresas de dificuldade, e sei que esse credor aqui, ele não vai ter absoluta preponderância sobre o destino do meu plano, eu entrarei. Senão, eu não entrarei. Então, esse é um ponto relevante. E aí, mais uma vez, a mão do judiciário. É ele quem vai analisar. Observou ou não observou as regras de voto? Observou ou não observou a qualificação de cada um dos credores? 3, dito também já nessa mesa, o ambiente de negociação. Ambiente de negociação livre aqui entre nós deve ter um incentivo para todos, de modo que fiquemos aqui na confidencialidade. A partir do momento que não seja bom para todos, partamos para outro ambiente. Só um exemplo. Quando você negocia com alguns fundos de pensão, eles têm tetos de negociação. Batendo nos tetos de todas as instâncias, eles dizem assim, não posso mais negociar, só se houver declaração de insolvência. E agora a seção 2A abre essa grande possibilidade. Porque você não pede RJ nem RE, que é mais grave, pede perante um juiz empresarial a negociação e stay, e você diz, olha aqui, eu estou com um freeze de 60 dias. Eles dizem, ah, é? Então, peraí, vou mandar seu dossiê para outro setor, que é o pessoal da insolvabilité, né? da insolvência. Vou mandar para o pessoal da insolvência, e aí a maleabilidade deles é muito maior. Veja que são aspectos legais que interferem diretamente na vida empresarial para a alocação puramente de uma coisa, risco. A alocação do risco, qual será em buscar determinado tratamento. Incentivo negativo, já disse, portanto, primeiro é a publicidade, custo. E aí, quando alguém fala em custo, você diz assim, mas custo? Bom, custas judiciais, honorários advocatícios, remuneração do administrador judicial, custo de perícia, não. Qual será o custo desse processo, o custo econômico? Eu tenho já uma previsibilidade jurídica na aplicação da lei no direito brasileiro? Não. Estamos caminhando para tanto, é verdade. E bem, o Superior Tribunal de Justiça tem feito um grande trabalho nesta seara. Porém, nós temos um Brasil muito vasto, um território muito vasto. Estamos especializando juízes, estamos especializando as varas, os tribunais superiores. Mas isso leva algum tempo para que seja mais previsível e se saiba se, por exemplo, é público, só não vou falar o nome. Primeiro grau se pede a recuperação judicial deferido o processamento. Em segundo grau, o desembargador suspende e determina a realização de avaliação prévia, coisa que só pode ser feita em primeiro grau. Aí vai-se a ele e pergunta, e o stay, como é que fica enquanto tiver na avaliação prévia? E agora? Que já foi deferido. E neste ponto, a decisão de Vossa Excelência não alcançou. Ah, sim, pois é. Então eu defiro o stay. Sabe, isso é de uma imprevisibilidade, isso é de uma agressão em que, daqui para frente, os demais que forem pedir vão levar em consideração esse caso. Ah, mas é um caso isolado, mas que tem uma repercussão muito grande. Que, aos poucos, vai sendo resolvido. Claro, aos poucos vai sendo resolvido. Mas são essas dissonâncias pontuais que geram ainda muita imprevisibilidade e um custo extremamente elevado. Pede-se outra recuperação judicial. Acaba em 5. Pede-se outra recuperação judicial.
Aí o juiz de primeiro grau determina a avaliação prévia. A avaliação prévia para verificar se está aberta. É uma rede de cafeteria que todo mundo sabe que está aberta. É só ir na esquina de casa e olhar se está aberto. Isso vai demorar 30, 40 dias. Minha gente, 30, 40 dias é uma eternidade para o direito empresarial, para a vida empresarial. Além do fato de que você foi à praça pública e começou a gritar: eu estou em crise, eu estou devendo, eu não estou bem. Acabou a vida para você. Você precisava do stay. Então, são casos que, por mais que sejam isolados, denotam muito bem, são casos rumorosos, importantes, ainda essa imprevisibilidade. Concluindo, por que, então, alguém se direciona a esse túnel chamado direito às empresas em dificuldade? Na minha visão, são duas razões específicas. Primeiro, é para que haja publicidade, para que haja redução da assimetria informacional entre credores e devedor. Por quê? Na recuperação, ou qualquer outro instituto, o que se vai fazer, o que vai se buscar? Os credores, junto com o devedor, buscarão o caminho. No Brasil, há algum tempo, tivemos divergências de juízes de primeiro e segundo grau em que diziam: este plano não vai ser homologado, porque ele viola a viabilidade econômica. Determinado tribunal do país chegava a dizer: plano de recuperação sem correção monetária, eu não admito, anulo. O Superior Tribunal de Justiça precisou reiteradamente decidir: não é você, não é o senhor, não é a senhora juíza, juiz que vai se miscuir no plano, mas sim os credores. Portanto, os credores são eles que decidem. Isso está claro? Muito bem. A questão é como eles vão se decidir. Porque na Assembleia Geral de Credores o voto é igual no júri, sim ou não. Não é fundamentado. Como eles vão decidir? Eles vão decidir com base nas informações. Então, me parece que a publicidade é uma das principais funções do judiciário para a redução dessa assimetria informacional. E aqui, incluindo, como estamos na Casa da Fazenda Pública, hoje a participação relevante, importante, pós-2020, em que as procuradorias do município, do Estado e as da União Federal passaram, da Fazenda Nacional, passaram a exercer, verificando que a situação é essa, dando publicidade e trazendo alternativas. E a segunda hipótese, a segunda razão pela qual se vai à recuperação judicial é o equilíbrio. Equilíbrio de forças. Sabe-se que, nesse ambiente, o ambiente ele é equilibrado. Equilibrado como? Não é ao bel prazer do judiciário. É um equilíbrio legal. É um equilíbrio de forças disposto já na lei. Por exemplo, batalhamos muito, eu principalmente, para que o devedor pudesse ter a sua recuperação judicial pedida pelo credor. Como nos Estados Unidos o é, na França o é, na Espanha o é, em Portugal também o é. Por quê? Porque o credor ele tem interesse, sim, de demonstrar que aquele agente econômico não está caminhando no bom sentido. Portanto, ele tem interesse. Não conseguimos de jeito nenhum, mas conseguimos inserir na reforma o plano de recuperação judicial apresentado pelo credor. Alguns autores escrevem e reiteram: isso não serve de nada. Isso aí não vai acontecer. Na primeira parte, eles estão completamente errados. Na segunda, eles estão completamente certos. O plano de recuperação judicial apresentado pelo credor é algo para não acontecer. É algo para que o credor, na sala, a gente saiba, se nós aqui à mesa, porque normalmente o devedor está à mesa, né? O AJ preside, o devedor, o advogado, devedor, à mesa. Se nós aqui não conversarmos, não cedermos, vocês vão apresentar um plano contra nós e vão vão tomar o controle, vão tomar medidas que não serão mais salutares. Portanto, eu posso afirmar, a negociação hoje ela é muito mais fácil que outrora. Portanto, nessas breves palavras e com essa ideia, como os franceses dizem, a única coisa que eu vou falar traduzido, a gente não se arrepende, são as folies, quer dizer, as besteiras, tudo que a gente fez no passado. Recuperação judicial é para isso, para tratar do passado, direito das empresas de dificuldades, daqui para frente, vamos buscar uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Márcio, por essa brilhante exposição e que nos aponta os caminhos que estão por trás da lei e as opções que devem ser criadas e que devem ser construídas e como a gente tem que usar todos os instrumentos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Julian Terron, Vitor, Márcio, muito obrigado e uma boa continuação de tarde para todos.